Olá, Daniela, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Rayane. Tudo bem? Tudo bem? Que prazer te ter hoje aqui falando comigo. Obrigada, viu? Imagina, o prazer é nosso. Super obrigada pelo convite. Eu acho que você já me apresentou um pouquinho, mas você sabe que eu trabalho há muito tempo em recursos humanos, né? Então, minha carreira inteira foi desenvolvida nessa área. E, particularmente, eu tive um foco muito grande em recrutamento e seleção. Então, eu trabalhei em grandes consultorias de recrutamento e seleção de executivos, Korn Ferry, Heidrick & Struggles, e depois em Talent Acquisition em empresas muito grandes como a Pfizer e a Microsoft. Na MetLife Brasil, hoje eu sou diretora de recursos humanos do Brasil, tenho algumas outras responsabilidades na América Latina também. E diversidade e inclusão é uma bandeira muito forte na MetLife Global e na MetLife Brasil também. Então, a gente fica muito feliz de estar participando de mais uma iniciativa voltada à inclusão. Como especialista em RH, o que que os recrutadores buscam na hora de uma seleção para uma vaga? Isso depende muito. Então, o primeiro ponto, quando a gente tem uma posição em aberta, uma necessidade da empresa de preencher determinado cargo, é feito um levantamento de perfil. E nesse levantamento de perfil, normalmente buscam-se competências e eles dividem, usam as palavras em inglês, hard skills e soft skills, que usam muito em recursos humanos, mas são as competências ou habilidades comportamentais e habilidades técnicas. Então, por exemplo, você precisa de uma vaga de assistente de departamento pessoal, por exemplo. Então, você precisa de uma pessoa que. Estou inventando aqui. É uma multinacional, então vai precisar de alguém que fale inglês, vamos supor, porque os sistemas são todos em inglês. Vai ter um conhecimento de um determinado sistema de folha de pagamento. E vai ter um conhecimento de legislação trabalhista para saber como imputar aqueles dados no sistema, no e-social, etc. Essas são habilidades técnicas. E as habilidades comportamentais? A pessoa tem que gostar de trabalhar em equipe e tem que gostar de atendimento ao público, por exemplo. Então, e aí as pessoas vão, porque vai trabalhar com muitas pessoas. E muitas vezes, e aí traz para o que você começou a falar, né? Pede-se habilidade em comunicação, por exemplo. E tudo bem a gente pedir isso. Ter uma boa habilidade de comunicação não quer dizer que a pessoa ser gaga ou não quer dizer que ela não é boa em comunicação. Vou ser um exemplo. Você tem gagueira e você está se conduzindo super bem, comunicando-se super bem. Então, normalmente, quando são esses exemplos que eu dei, né, de uma posição, mas quando é uma pessoa, uma empresa está buscando preencher uma vaga, o que que ela busca? Ela busca conhecimentos técnicos e habilidades comportamentais. E aí, obviamente, depende de cada posição. Esse levantamento da posição que é definido isso normalmente é comunicado nos pré-requisitos que são divulgados, né, da vaga. Pré-requisito, às vezes a listinha até fica um pouco grande demais, a gente tem aquela, pô, mas precisa de tudo isso para uma vaga dessa, a gente tem até discussões, mas normalmente é esse o trabalho que é feito para ver o que realmente vai causar impacto na execução daquela posição. E quanto mais alto o nível de especialização, obviamente, maior o nível de requisito. Então, normalmente, estagiário é uma posição que quase não tem pré-requisito. Tem um pré-requisito que a pessoa esteja cursando nível superior, por exemplo, que são pré-requisito da própria lei para que a pessoa seja estagiário, mas a gente não vai pedir experiência, por exemplo, não se deve pedir experiência para estagiário, já que é uma chance de dar experiência. Sim, apesar de que, assim, tipo, hoje em dia eu tenho visto várias vagas de estágio que pedem vários anos de experiência na área. Eu fico chocada, porque como uma pessoa que está começando vai ter tantos anos assim, né, de experiência, mas enfim. Eu, particularmente, considero um equívoco, acho que dá para pedir para estagiário conhecimento do pacote Office, que eles normalmente já têm, essa geração muito jovem, ele já sabe usar internet, Word, Excel. Em alguns casos, eles podem pedir um nível de inglês, por exemplo, quando é uma multinacional, que a pessoa vai ter muita exposição, que se desenvolve a partir daí, né? Mas a pessoa já tem, normalmente com 20 anos, às vezes já tem.
e curso superior, mas eu também acho um equívoco pedir experiência para estagiário, acho meio antagônico, para falar a verdade. Eu Mas concordo. acontece, como você falou, acontece. Sim. E quando e de que forma um candidato que gagueja deve mencionar que tem uma dificuldade na fala? Essa é uma excelente pergunta e eu acredito que não exista consenso. Por que que não existe consenso? Em muitas entrevistas que eu entrevistei poucas pessoas que tinham gagueira, mas já tive situações diferentes. Às vezes a pessoa avisa antes da entrevista. Então avisa, olha, eu gostaria de te dizer que que eu sou gago e tudo bem. Isso, normalmente, eu acho que faz sentido, até ajuda, porque o recrutador, em tese, vai preparado e sabe disso e já sabe das pausas que vai ter que fazer. Qual é o lado... E a pessoa, eu acho que já se sente um pouco mais à vontade para isso. Então, tem esse lado bom. Qual é o lado ruim de você avisar isso? É que nem todas as empresas são tão preparadas e treinadas em diversidade. Então, isso pode gerar um viés inconsciente do recrutador, se ele não for uma pessoa do recrutador, e aí pode ser o recrutador tanto de recursos humanos como do negócio. Pode gerar um viés inconsciente daquela pessoa, eu acho que se a pessoa for gaga e é uma vaga de comunicação, não faz sentido. Então, eu acho que pode ser ruim. E o caso do recrutador estar bem preparado, um bom recrutador deve estar sempre preparado para inclusão, para imprevistos, para saber as necessidades, para saber se adequar. Então, tem um lado, o pró e o contra dos dois. Por outro lado, talvez deixe a pessoa ficar mais calma e evita que você vá trabalhar em empresas que não são tão inclusivas. Hoje a gente fala, né? As pessoas podem, os bons profissionais, muitas vezes eles podem escolher. Então, tente escolher empresas que são mais adequadas e preparadas para lidar com inclusão, que normalmente tem um melhor ambiente de trabalho. Então, às vezes a gente brinca, né? As pessoas vão, é um livramento não trabalhar numa empresa que não vai te acolher. Por outro lado, a gente sabe que a vida não é assim tão fácil e muitas vezes a gente precisa do salário, né? Normalmente não, né? 99% a gente está realmente precisando bastante daquele salário, então a gente não tem tanto essa possibilidade de escolher. Quando a gente está empregado e só buscando uma oportunidade para melhorar, a gente pode escolher, às vezes a gente está no mercado e com uma situação financeira muito apertada, então a gente vai mesmo que a empresa não coloque. Então, mas de qualquer forma, eu gosto muito e eu acho que é bom que a pessoa mencione, no mínimo, no começo da conversa. Entendi. No começo da conversa, ou existem níveis muito diferentes de gagueira, né? Então, a pessoa, às vezes, ela não vai gaguejar durante a entrevista. Acontece, ela está tranquila e calma, então talvez ela não precise. Mas, às vezes, ela avisa, então ela pode avisar. Não há consenso. Tem gente que prefere avisar antes da entrevista, tem gente que gosta de avisar no começo. Olha, eu gostaria de te avisar que, às vezes, eu gaguejo. Isso acontece. Ou a pessoa não avisar e só avisar se acontecer dela gaguejar na entrevista. Muitas vezes o recrutador, ele também não vai saber se a pessoa está gaguejando ou não pelo nervosismo, porque é uma condição sine qua non de entrevistas que as pessoas ficam nervosas. É natural, independente da pessoa gaguejar ou não. E o nervosismo, como você sabe muito bem, é um trigger, é um gatilho para gaguejar, né? Muitas vezes. Então, isso às vezes acontece mais. Às vezes a pessoa vai gaguejar até mais na entrevista do que no dia a dia. Então, eu acho que é interessante a pessoa avisar assim. E quando a pessoa avisa, qual é a reação, né, do recrutador que você quer receber? Normalmente, quando você avisa, o que você... A resposta correta do recrutador seria: tudo bem, fique à vontade para ter o seu tempo e me avise se tiver alguma coisa que eu possa fazer para te deixar mais confortável. Essa é a resposta que deve ser dada para um recrutador bem preparado, ponto. E seguir a conversa normalmente. Depois, queria até escutar o que você acha, como você faz e como você se sente melhor e qual seria a orientação que
que trabalham mais a fundo nesse assunto dão, e se vocês têm alguma recomendação para os recrutadores para isso, queria escutar um pouquinho até de você, uma troca essa entrevista. Tá ótimo. Então, assim, eu acho que é sempre melhor você falar, mas o problema, por exemplo, é que, infelizmente, eu acho, pelo menos assim, hoje em dia está tendo muito processo seletivo com vídeos tipo automáticos, não é com uma outra, sabe, pessoa que você pode falar. Então, as minhas últimas duas entrevistas foram pelo HireVue. Não sei se você conhece. Sim, É um conheço. sistema, então. Então, assim, você tem 30 segundos para ler a pergunta e 1 minuto ou 2 minutos para você, né, falar. Assim, para quem gagueja, é a mesma coisa que falar, você já foi desclassificado. Porque primeiro que você está falando com uma câmera, você não está falando com ninguém. E segundo que, principalmente com o tempo ali, você vê que o tempo você fica mais tenso e você gagueja mais. Então, assim, é muito complicado para quem gagueja, porque está cada vez mais complicado. É, em situações que eu teria a chance de falar com uma pessoa assim, né, pessoalmente, assim, ou por vídeo, mas tendo alguém, É. hoje em dia eu com certeza iria falar, olha, se você me vê às vezes tendo pausas, bloqueios, não é porque eu estou em dúvida, né? Porque passa essa sensação de que você está pensando no que você vai falar, que você não tem certeza. E essa insegurança pode refletir de uma forma muito assim negativa para quem te vê, para quem te assiste. E às vezes você tem muita certeza, você sabe muito, mas a questão que você parece tipo hesitar para falar pode dar uma outra impressão. Se eu fosse assim aconselhar qualquer pessoa que gagueja, eu diria, olha, quando você chegar na entrevista, não antes, mas quando você chegar para fazer a entrevista, Fala. comente. Eu acho que antes não, porque pode já automaticamente causar uma impressão de, ah, não, É, então eu não quero. Então, assim, exatamente. você já causa uma pré-opinião antes da pessoa nem te ver e nem te conhecer. Então, eu não faria isso. Eu só É, no falaria mundo quando. ideal seria ok, mas como a gente sabe que a gente não vive no mundo ideal, existe muito viés, muito preconceito, eu concordo com você. Eu acho que a pessoa pode falar ou na entrevista ou só quando se ela tiver um episódio de gagueira no meio da entrevista, que às vezes acontece às vezes não acontece. Então, de repente, a entrevista vai muito bem, a pessoa está muito calma e não acontece, dependendo do nível, mas eu concordo com você. Eu acho que o ideal seria poder falar antes, nem toda empresa ou todo recrutador é preparado para isso, e aí tem essa coisa inconsciente da pessoa às vezes está tirando uma oportunidade de se expor e falar, mas eu concordo que vale a pena expor. E em relação aos vídeos, eu concordo, eu acho que algumas tecnologias vêm para ficar e vão ajudar muito, mas os vídeos gravados assim, eles ainda são muito polêmicos e não têm sido tão amplamente usados ainda ou aceitos, né? Ah, Ajudam como um filtro, mas tem várias questões desses vídeos de inclusão, não só de gagueira, mas de outros tipos até de deficiências, né, que não são tão inclusivas, etc., ou de comportamentos. Então, os vídeos eu particularmente não gosto muito, porque eu acho que recrutamento é um misto de arte e ciência, sim, que a gente tem muita coisa que a gente tem que usar algoritmos, filtros, tecnologia, mas tem uma parte que não dá para a gente automatizar tanto assim, que acaba realmente ficando muito massificado. E se você massifica muito, você acaba trazendo só perfis muito parecidos para uma empresa e isso não é bom. é bastante complicado, assim. Eu espero futuramente que as empresas tenham, assim, processos seletivos um pouco mais inclusivos, realmente, né? Porque se fala muito sobre inclusão, mas acho que na prática ainda está bem É. behind, assim, né? Está Porque bem behind. A gente fala de inclusão há pouco tempo, na verdade, né? Então, a gente começou a falar de diversidade há alguns anos, e há pouco tempo que mudou o conceito para diversidade é uma coisa, inclusão é outra, não basta ser diverso, você tem que incluir. Então, o bom é que a gente está evoluindo, mas muito ainda para evoluir, né? É um começo de conversa.
e na sua opinião, qual que é a melhor forma de lidar com a gagueira no local de trabalho? Você acha, por exemplo, que o profissional que gagueja, ele deve comentar com os colegas ou com o chefe que ele tem uma dificuldade na fala, ou você acha que isso só deve ser mencionado se houver uma, assim, uma necessidade? A pessoa, primeiro, em algum momento, isso vai aparecer, né? E vai evidenciar. Então, não vai ser uma coisa que vai ter como esconder, e não deveria ser uma coisa que as pessoas precisam esconder. Então, eu acho que sim, a pessoa pode conversar. Eu acho que é muito difícil, como você falou, há 2 anos você mesmo não falava sobre esse assunto. Então, é muito difícil das pessoas, no geral, falarem de necessidades que a gente tem ou de características que a gente considera que sejam pontos fracos nossos ou que a gente acha que podem ser considerados pontos fracos nossos, no geral, né? Então, tem várias dificuldades. O ambiente de trabalho, ele não ele é um pouco mais difícil, não é com só amigos, não é só família, não é um ambiente de conforto, né? É um ambiente competitivo, é um ambiente que tem situações, tem prazos, você trabalha com muitas pessoas diferentes ao mesmo tempo. Então, é um ambiente mais difícil do que um ambiente de acolhimento, de família, de amigos, por exemplo. Então, isso pode ser mais difícil. Mas eu acho muito positivo falar. Eu recomendaria que a pessoa falasse inicialmente em lugares onde ela se sente mais acolhida. Então, falar com. E aí pode ser o RH, pode ser o gestor, pode ser algum comitê de diversidade que tenha na empresa. Então, eu buscaria, pode ser um amigo, um colega. Então, você buscar aliados na empresa, pessoas que você tem uma relação de confiança maior, pessoas que você acha que vão ter uma empatia maior e trazer esse assunto inicialmente em fóruns no qual você se sinta mais seguro para falar. E a partir desses fóruns que você se sinta mais confortável, que você acha que você vai se sentir mais acolhido, você fala e você vai vendo a reação e você vai expandindo, porque o ideal é falar, o ideal é conversar, mas é muito desagradável a pessoa falar, eu tenho que falar com o meu chefe, eu tenho que avisar o meu cliente, a pessoa avisar e ter uma resposta negativa. Isso pode magoar muito, pode trazer um dano pessoal muito grande, né? Então, eu pensaria nisso, buscaria portos seguros, empatia, lugares que você se sinta acolhido. Eu falo RH porque eu sou do RH, então eu tenho um bias e eu tenho uma equipe sensacional e trabalhei, então o recursos humanos acaba sendo uma área que as pessoas deveriam ser mais treinadas e deveriam ter mais acolhimento para isso. Nem toda empresa é assim. Às vezes o RH não é tão bem preparado e às vezes você tem um gestor maravilhoso. Então, busque esse comitê de diversidade, muitas empresas têm. Diversidade, eles, como eu falei, eles começaram com gênero, raça, etc., mas hoje eles já têm eles já falam muito de empatia, eles falam de várias outras coisas diferentes, talvez estejam mais preparados. Então, busca um ambiente seguro para você começar essa conversa, para que isso seja ativo, para que isso seja bacana. Se dentro da sua empresa não tiver, busque grupos, né, Stuttering Society que vocês têm, busque outros grupos para você trocar experiência, boas e ruins, com pessoas que passaram por esse processo com você. Se for boa, vai ser um exemplo para você que existem boas experiências. Se for ruim, você já vai preparado e vê que não foi só com você, que não é uma coisa pessoal. Então, busque os seus pares para se preparar para essa conversa. De forma geral, eu acho que é bom você ter essa conversa para você, porque vai aparecer. E para você falar o que você se sente confortável, o que você não sente, o que a pessoa pode fazer para te ajudar, o que você não gosta, que brincadeiras que você não acha legal, enfim. Então, eu acho que é bom ter essa conversa para ajudar a construir um ambiente de trabalho mais saudável. Mas a gente sabe que não é fácil, tá? Então, busque ajuda antes, busque espaços seguros, porque normalmente não é fácil, é duro.
E o que que você acha em casos assim que a pessoa se sente um pouco bullied, assim, se sente discriminada pelo fato que ela gagueja? Isso é muito conhecido como, pode ser vários, pode ser desde uma microagressão, que a gente chama, né, de uma piadinha ou de uma, nenhuma piadinha, mas, por exemplo, a pessoa não deixar a pessoa que está gaguejando por terminar a frase, isso é uma microagressão, ou da pessoa, por exemplo, ter um time e sempre dar mais voz para as outras pessoas e não para que gagueja, por exemplo. Isso é uma microagressão, ela não está fazendo uma coisa de propósito, não está sendo grossa, por exemplo, mas tem várias pessoas no time e você não está dando o mesmo espaço de fala para aquela pessoa que gagueja. Isso pode ser desde isso até um assédio moral, por exemplo. Se você está deixando de dar, se você está fazendo piadas, se você está humilhando, etc., é um caso de assédio moral, inclusive vai para uma esfera jurídica. Eu acho que ninguém deve aceitar, deve ser humilhado no ambiente social, no ambiente de trabalho, por nenhum motivo, né? Que não seja independente de ações, enfim. Então, eu acho que a gente deve, sempre que se possível, se posicionar e falar que aquilo não é aceitável. Só como a gente falou, é no mundo ideal. Então, no mundo do trabalho é muito difícil porque a gente trabalha com a nossa subsistência, com a nossa necessidade de trabalho. Então, você não consegue, muitas vezes, se posicionar de uma forma tão categórica, porque a relação de poder ela não é igualitária na empresa. A empresa precisa de você, mas às vezes você precisa mais daquele salário. Então, é muito difícil equalizar numa relação de poder que nem sempre é igualitária, você dizer o que você acha, você fazer valer os seus direitos. Então, novamente, eu buscaria aliados, eu buscaria formas de colocar isso de uma forma que a outra pessoa não se sinta agredida. Embora tenha muita gente que faz o bullying realmente por mal, etc., tem uma porcentagem das pessoas que não faz por mal, que a pessoa faz por ignorância, por desconhecimento. Então, eu iria sempre nessa empatia e dar esse voto de confiança que a pessoa não fez por mal, fez por desconhecimento. Então, eu chamaria, conversaria, buscaria aliados, por exemplo, trocaria ideias com essas pessoas e sempre daria esse feedback em reservado para a pessoa também não se sentir atacada, ofendida em público, chamaria a pessoa e falaria, olha, posso conversar com você num espaço pessoal, particular, só gostaria de explicar que eu gaguejo às vezes, não é uma situação fácil para mim, você tem essas atitudes que me chateiam. Então, às vezes, você não me dá o espaço de fala, e a pessoa pode falar, pô, mas eu não te dou espaço de fala porque eu vejo que você gagueja, eu não quero te expor. E aí a pessoa fala, não, eu entendo, acho legal você ter essa preocupação comigo, mas para mim é importante me expor, eu tenho ideias, eu tenho comunicação, então eu gostaria de fazer. Então, pode ficar à vontade para me chamar, eu vou gaguejar, só espero eu terminar a frase e tudo bem. Ou se for, olha, eu não gosto desse tipo de brincadeira, eu não gosto que um apelido seja ligado a essa questão, então eu gostaria que você não fizesse mais isso. Ah, mas é brincadeira, todo mundo riu, quero descontrair. Tudo bem, você quer descontrair, mas vamos descontrair de outras formas. Quando não está todo mundo achando divertido, não é legal. Então, eu iria nessa linha. Numa linha calma, numa linha um a um, só para não expor outra pessoa, e tentando. Normalmente, as pessoas, 90% das pessoas que têm um bom caráter, que estejam fazendo isso só por uma ignorância, vão mudar. E aí, se não mudar, busque esferas superiores, né? Então, hoje as empresas, a maior parte das grandes empresas tem linhas de você tentou um a um, você tentou discretamente, você tentou sem um embate. Não deu certo, você tem linhas de compliance, você tem linhas jurídicas, você tem linhas de recursos humanos para você oficializar essa reclamação. Porque se a pessoa foi por ignorância, foi até como eu falei, às vezes para tentar proteger, tudo bem. Agora, se a pessoa foi avisada, falou e continuou fazendo, está na linha do assédio moral e assédio moral é crime. É maldade, né? Aí É já é... crime.
é crime, ponto. E você é crime, você tem como se defender, você não deve ser. Mas, às vezes, acontece de ser realmente por ignorância, por a pessoa achar que, olha, eu não vou colocar ela para falar porque ela vai ganhar apoio. A pessoa quer falar, a pessoa quer se comunicar, quer ter o mesmo espaço, né? Então, tenta isso primeiro e depois tenta as linhas, como você falou, é maldade, é má intenção, é mau caratismo e é crime. E a empresa, a partir do momento que você avisa os canais de recursos humanos, de compliance, etc., a empresa tem o conhecimento daquilo, a empresa não quer ser conivente, a empresa vai tomar atitudes em relação a isso. Entendi. E como que você vê, assim, atualmente, essa questão de diversidade e de inclusão no mercado de trabalho? Olha, eu acho sensacional. Eu acho que a gente está, como a gente falou antes, muito atrás. A gente tem um longo caminho a trilhar, mas a gente começou a trilhar esse caminho. E é muito legal a gente ver. Quando a gente fala de inclusão, aqui a gente está falando um ponto, gagueira. Mas tem vários assuntos. Então, eu e você somos mulheres. Então, tem as questões de gênero. Nós somos mulheres brancas e tem as questões de raça. Tem as questões de diversidade LGBTQI+, tem as questões de pessoas com deficiência, tem as questões hoje de gordofobia, e elas não vão acabar. Tem as questões de extremismos políticos, a gente tem a diversidade religiosa, a gente tem muitas questões no ambiente de trabalho e a gente tem que incluir no ambiente de trabalho. Então, o que eu acho que o cerne dessa questão da explosão é empatia. A gente tem que sempre se colocar no lugar do outro. Então, quando a gente inclusão, eu mesmo tenho que pensar como eu gostaria de ser tratada e como eu estou tratando os outros. Então, não é porque eu sou. O fato de eu ser mulher não quer dizer que em determinados momentos, e muito ligada à questão de gênero, eu tenho que pensar nessas questões, trazer, mas eu também tenho que trazer questões. Será que eu não tenho atitudes racistas em determinados momentos da minha vida? Eu tenho que escutar as pessoas e essas questões e trazer isso para cá. Não é porque eu tenho gagueira, por exemplo, que eu não vou, talvez eu não discrimine pessoas com deficiências, e por aí vai. Então, a inclusão, ela é uma forma muito diferente de pensar, de refletir, e que vai muito na questão da empatia. A gente tem que pensar nisso, e a gente tem que pensar, primeiro, porque isso vai nos fazer seres humanos melhores, né? A gente vai trazer uma sociedade que todo mundo é mais acolhido, vai ser um lugar melhor para cada um de nós vivermos. E também, para o mercado de trabalho, isso vai trazer mais lucro para as empresas. Isso traz mais lucro para as empresas. Por quê? Tanto por questões de regulamentação, enfim, de cotas, às vezes, enfim, mas principalmente para a questão de atendimento ao cliente. Como que é o seu cliente hoje? O seu cliente como que é a gestão, o board, né, a gestão, a alta gestão da sua empresa? A alta gestão da maior parte das empresas é composta como? Por homens, majoritariamente no Brasil, tá? O que você vai, por homens de determinada faixa etária, né, de 30 a 50 anos, brancos, héteros, de classe social alta e com nível acadêmico bom. Essa é a maior parte. Tá, e qual que é a base de clientes da sua empresa? Essa é a base de clientes da sua empresa? Provavelmente não. A base de clientes da sua empresa reflete a sociedade. E reflete a sociedade quer dizer que na base de clientes da sua empresa você vai ter mulheres, negros, deficientes, pessoas com obesos, pessoas fora do padrão, pessoas com deficiências, pessoas que gaguejam. E você tem que estar preparado. Se você não tiver diversidade na sua empresa, você não vai estar preparado. Então, se eu não tiver pessoas com gagueira na minha empresa, quer dizer que eu não vou ter clientes gagos? Não, eu vou ter clientes gagos. Como é que eu vou atender esse cliente gago? Eu não estou preparado. Se eu tenho um funcionário gago na minha empresa, eu já acostumei. Esse funcionário que está lá já me ajudou com tudo isso. Me ajudou falando: olha, eu não gosto quando você fala isso. Dá para você me tratar assim? Essa piadinha não é legal. O que acontece? Um dia, se eu receber um cliente, presidente de uma grande empresa, etc., e esse grande cliente, esse cliente importante, ou
ou grande cliente ou pequeno cliente em mídia social, hoje que mídia social exponencia todas as vozes, etc. E esse cliente é gago, o que aconteceu? Esse funcionário gago me preparou para atender melhor o cliente. Então, isso vai reverter aonde? No minha experiência para o cliente, que vai reverter no meu bottom line, no meu lucro. Então, a empresa faz isso porque é correto, é bacana, é melhor, a gente retém mais funcionários, mas vai te dar lucro também. É melhor você estar preparado, é melhor você acolher. E eu acho que, particularmente, estou falando, particularmente trazendo para as pessoas que gaguejam, é um exemplo que a gente fala assim, mas a pessoa que gagueja, comunicação é muito importante para essa posição. O exemplo que eu falei, você está se comunicando super bem e você é gaga. Então, isso traz a reflexão. O que é se comunicar bem? O que é se comunicar bem? Verdade. Se comunicar bem é saber o que falar, ter uma pauta, falar de coisas importantes, escutar o outro, ter conteúdo. Então, não é a fala. Se comunicar bem não tem a ver com a velocidade da fala. A velocidade da fala é se comunicar bem. Você traz a reflexão para o que é se comunicar bem. Então, às vezes a gente vê muitas pessoas com gagueira que tendem a buscar posições que elas vão ter que se comunicar pouco. Principalmente posições de tecnologia. É muito comum. Eu vou para a tecnologia que lá eu não tenho o que apresentar, porque eu não vou me comunicar bem. Tudo bem, se você gostar de tecnologia, se você achar que isso é muito legal, vá. Mas você pode ser gago e se comunicar muito bem. Não é isso que faz você não se comunicar bem. Então, tirar esses vieses da empresa e da própria pessoa gaga. Você se comunica muito bem sendo gago, não é? E reflete sobre o que é se comunicar. Assim, acho que toda pessoa que gagueja precisa ouvir isso que você falou agora. Porque, assim, realmente, a maioria fica tão focado nessa coisa de falar fluentemente, de não ter bloqueios, de não ter repetições na fala, que elas acham que elas falam muito mal. E eu, por muitos anos, também achava que eu falava muito mal. Quando você começa a ver que, na verdade, não é só sobre você falar fluentemente, aquela fluência da fala, mas é realmente o conteúdo que você entrega, aquilo que você fala. Fora que não somente a fala fala, o corpo fala, as atitudes falam, tudo fala também. E aquilo que você falou, comunicação é uma coisa muito mais ampla do que a velocidade da fala. Então, pessoas gagas podem se comunicar muito bem. Nem todas se comunicam bem, mas assim como pessoas não gagas, também nem todas as pessoas não gagas se comunicam bem, né? Ou não, enfim. Muita gente que gagueja costuma ter bastante dificuldade de falar ao telefone. E muitas entrevistas costumam acontecer por telefone. Em algum momento da seleção, você passa por esse telefonema, onde você vai estar falando, compartilhando da sua experiência profissional. Para quem gagueja, costuma ser bem mais difícil ter que fazer isso por telefone. Existe, assim, algum tipo de acomodação que as pessoas que gaguejam podem estar pedindo ao RH? Como que isso funciona? É ótima pergunta. Por lei, as empresas são obrigadas a fazer algumas adequações para garantir a diversidade. Isso tem muito a ver com a lei de deficiências, né? A lei de pessoas com deficiências. Então, vamos supor que eu vou... A gagueira é muito leve, né? Mas vamos supor que eu vou marcar uma entrevista e a pessoa é surda, por exemplo. Então, eu sou obrigado, né, a fazer alguma adequação para que eu possa considerar essa pessoa, né, dentro do processo. Então, uma das coisas que, na maior parte dos campos de seleção, de empresa, de currículo, tem lá um campo para você avisar se você precisa de alguma adequação. Como a gagueira é uma coisa muito leve, né, então a pessoa ela vai
vai gaguejar, mas ela consegue falar no telefone, então é diferente dos exemplos que eu falei, da pessoa ser surda, por exemplo, da pessoa ter uma deficiência que impede isso, que ela possa pedir uma adequação, ela pode sugerir. Então, normalmente, eu acho que o pior exemplo que você colocou é esse do vídeo, né? A do vídeo, realmente, que você vai, eu acho que é o pior para a pessoa que gagueja. O telefone, ele já ajuda porque tem uma outra pessoa do outro lado, né? Uma pessoa que deveria se treinar. Então, eu acho que a pessoa pode falar, olha, e aí você, se você for pedir uma adequação, aí você fala, olha, tem um problema, a gente pode fazer, você não precisa nem falar por isso, falou assim, olha, eu tenho um pouco de dificuldade com o telefone, a gente pode fazer por vídeo? O vídeo já vai ajudar, eu acho, o vídeo ajuda bastante, porque tem a linguagem corporal, como a gente falou. Hoje em dia, com a pandemia, praticamente todas as empresas têm Teams, Google Meets, Webex, enfim, alguma plataforma, né? Então, eu sugeriria o mais fácil que é migrar para vídeo, porque, por exemplo, hoje em dia não dá para você pedir presencial, hoje é muito difícil. Eu, por exemplo, a MetLife continua em home office até agora, então, se a pessoa pedir presencial, a gente não pode, porque é home office, mas a gente pode se adequar para uma entrevista por vídeo. E, de qualquer forma, colocar isso na cabeça, de falar, mas que não é isso que deve impedir a pessoa a usar. O telefone é mais difícil, realmente, porque essas plataformas, além do vídeo, a gente tem outras formas. A gente tem o chat, por exemplo. Então, o chat também ajuda. Às vezes a pessoa não está encontrando a palavra, a pessoa escreve. Acontece muito isso. Tipo, uma palavra mais difícil, uma palavra que na hora não está saindo, a pessoa escreve rapidamente e muda. Vou escrever que é mais fácil, tá? E muda as ondas, principalmente quando é uma entrevista muito técnica, que usa várias a gente acaba vendo em tecnologia, por exemplo, então está usando termos técnicos, a pessoa escreve um pouco ali. Então, isso tudo pode ajudar. Mas a pessoa fala, mas a pessoa pode pedir pequenas adequações. O que eu não acho tão bom de pedir adequações é que pode dar um exemplo assim, mas isso quer dizer que a pessoa não vai poder falar por telefone, por exemplo, no trabalho. Então, se a pessoa pedir uma adequação, eu não posso entrar esse telefone, tem que ser por vídeo, o recrutador pode entender, mas para esse trabalho precisa falar no telefone e ela não vai conseguir fazer por telefone. Quando, na verdade, não é verdade. Ela vai conseguir fazer por telefone, ela vai ter mais dificuldade, talvez, mas ela vai conseguir. Então, eu acho que ela pode sugerir, falar, olha, eu prefiro fazer por vídeo, pode ser? E faz pelo vídeo e depois, se conseguir, fazer uma presencial. Mas sempre lembrando que o fato de você gaguejar não deveria ser excludente para isso, né? Para a posição. E qual que é o conselho que você daria para profissionais que gaguejam? Eu acho que o principal é entender que isso não é um problema seu, é um problema de uma sociedade pouco inclusiva, né? Que a sociedade, e se você está tendo problemas para arrumar emprego, se você está tendo problemas de dificuldades que você encontrou no dia a dia, isso não é uma culpa sua, né? Não carregue isso, é porque eu sou gago. Não é porque você é gago, é porque a sociedade é pouco inclusiva. Então, essa é a primeira coisa que ajuda a você saber que esse não se culpe, não é um problema seu, é um problema da sociedade, que vai mudar, mas está mudando, e você pode ajudar a mudar, ajudar como você está fazendo, né? Trazendo essa questão, falando sobre o assunto, ajudando outros colegas que tenham gagueira, em níveis de senioridade diferentes, enfim. O segundo, ele é bastante pesquisas a respeito, buscar bastante informação, porque alguns estudos mostram que, às vezes, a percepção da pessoa que tem a gagueira é maior do que a percepção dos outros em relação à própria gagueira, né? Isso tem vários estudos, depois a gente pode até dividir alguns links a respeito. Então, isso coloca as coisas em perspectivas. E, segundo, continuar lutando, continuar buscando, porque existem lugares que não são tão inclusivos, mas existem vários que estão tentando se tornar mais inclusivos, e você vai achar esse espaço. E é legal que você ache que você consiga trabalhar numa empresa que tenha esse acolhimento, que vai ser melhor, e você tem muitas habilidades, como a gente falou, inclusive comunicação, mas mesmo que não for comunicação, não for a sua habilidade, tem muita gente que não tem. Eu, por exemplo, odeio falar em público, odeio, detesto, fico nervosa, falo mal, enfim. Entrevista assim, 1 a 1, tudo bem, mas em público eu odeio, fico muito nervosa. Cada um tem os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Esse é um
ponto que comunicação, você achar que é um ponto fraco seu, foca nos seus pontos fortes. Você tem muito a oferecer. A maior parte das pessoas tem muito a oferecer. Foca nisso, ajuda a gente a ser uma sociedade mais inclusiva, uma sociedade melhor, e tenha esperança, porque é uma luta, é uma batalha, mas que com certeza muita gente vai ter, né, vai ter bom resultado com isso. Existem pessoas famosas, né, com gagueira, muito bem sucedidas, enfim, se inspire nesses exemplos, que com certeza você vai ser mais um exemplo que no futuro as pessoas vão se inspirar em você. Eu fico muito feliz de ver iniciativas como essa, da Stuttering Society. Você está fazendo um trabalho muito legal, que tenha muito sucesso, e traga isso cada vez mais para o mundo corporativo, para o mundo empresarial, que a gente torne mais inclusivo, uma sociedade mais justa e melhor para todos nós. Super obrigada, Daniela, por esse bate-papo incrível. Eu amei, acho que tem muita coisa muito válida, muita coisa boa e super importante que você falou aqui. Obrigada, Daniela, mais uma vez. Obrigada. O prazer foi meu, Rayane, super obrigada, parabéns pelo trabalho. Eu vou ficar aqui ansiosa para ver o vídeo e depois para ver os comentários, para ver onde a gente pode aprender, enfim, e seguir ainda mais o site de vocês, que tem muita informação relevante. Super obrigada, o prazer foi meu. Um abraço grande. Outro, tchau.